Olá pessoal, Hoje a gente vai dar início às nossas aulas aqui, aulas gravadas. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, meus alunos do terceiro ano. Apesar todo esse momento que a gente tem passado aqui no país, quero dizer para vocês que a gente tem que continuar os estudos. Quero dizer para vocês também que, apesar de toda essa crise, dessa pandemia, o Enem está mantido e, por conta disso, a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Tá? É claro, é uma aula em torno de 15, 20 minutos, mas a gente fez aqui uma construção didática bem bacana, os nossos esquemas que vocês já estão acostumados em sala de aula. E eu acredito que isso aqui vai ajudar muito vocês, até mesmo dadas nossas limitações. Tá? Eu quero que vocês tomem esse quadro aqui didático como um ponto de partida para que vocês continuem estudando das nossas aulas. Tá? Então assim, pessoal, basicamente hoje a gente vai trabalhar sobre a civilização grega parte 2. Lembrando, parte 2 porque nós já trabalhamos a civilização grega 1. Vocês devem lembrar, lá no início do ano letivo nós falamos sobre civilização grega 1, onde basicamente, só para lembrar vocês, nós falamos sobre a formação do povo grego, com a chegada dos primeiros povos indo-europeus na Península Balcânica, vocês devem lembrar. Falamos também sobre o modelo tribal da sociedade grega, que é a construção do genus ou comunidade gentílica, aquele modelo tribal da civilização grega. Depois nós falamos sobre digamos assim, a origem das polis, nas várias cidades-estados gregas, da qual nós destacamos duas, que foi Atenas e Esparta. Lembra? Nós trabalhamos os vários fatores relacionados a essas duas cidades-estados. Trabalhamos, por exemplo, a democracia ateniense, nós falamos sobre os legisladores atenienses, a educação ateniense, e de Esparta da mesma forma, falamos principalmente sobre o militarismo, a cultura e a educação espartana, ok? Então ali nós fizemos o apanhado geral e hoje a gente dá continuidade dessa civilização tão importante para nós, lembrando que civilização grega é sempre um tema muito importante para o Enem, tá ok? Assim, gente, o que basicamente nós vamos trabalhar aqui nessa aula, nessa parte 2 aí, são as guerras que vão acontecer, as chamadas guerras greco-pérsicas ou as guerras médicas. Trabalharemos também a guerra do Peloponeso e trabalharemos também o período helenístico. Daqui a pouco o rapaz vai colocar para vocês aí. É basicamente isso que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula, tá? Como eu falei ainda há pouco, tá? Que isso seja um ponto de partida para o estudo de vocês em sala de aula, tá? Então eu já separei aqui basicamente tudo aquilo que seria o destaque para vocês. Pessoal, o que seriam as guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, tá? De forma bem didática, é uma guerra que envolve de um lado os gregos e do outro os persas. Qual a origem desse conflito? O que está relacionado à origem desse conflito? Tá? Está relacionado ao expansionismo persa, tá? Que se dá, a princípio, por conta de umas rebeliões que vão acontecer na Ásia Menor, portanto, uma região que ainda não faz parte ali da Península Balcânica, na chamada Grécia continental, está na Ásia Menor, porém essas colônias, elas eram, digamos assim, elas eram subordinadas às cidades gregas, às cidades-estados gregas, e por conta desse expansionismo persa sobre essas cidades na Jônia, na Ásia Menor, elas vão receber o socorro dos atenienses, e por conta disso, os persas vão iniciar um processo, digamos assim, de expansão, de imperialismo, de guerra contra os atenienses. Então esse seria, digamos assim, o ponto de partida para esses conflitos. Esse período aí, digamos assim, de conflito, das chamadas de guerras médicas ou guerras greco-pérsicas, eu destaquei para vocês basicamente 3 batalhas, tá? Que é a Batalha de Maratona, a Batalha das Termópilas e a Batalha de Salamina, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá ok? Pessoal, de forma bem didática, a Batalha de Maratona contra os persas envolve basicamente os atenienses. Nesse primeiro momento, eles serão liderados pelos atenienses, tá? Resultado dessa batalha, embora todo o numeroso exército dos persas e os atenienses numa proporção bem menor, ainda assim os gregos vão obter vitória nesse conflito aqui e estavam sozinhos, inclusive, porque embora eles tenham pedido a ajuda dos espartanos, os espartanos nesse primeiro momento, por questões religiosas, não puderam dar, digamos assim, suporte, dar apoio militar para os atenienses, mas os atenienses conseguiram obter essa vitória lá.
né? Passado para o segundo momento, gente, vai acontecer a Batalha das Termópilas, que, né, não são os atenienses, aqui vai envolver os espartanos, tá? Os espartanos num número infinitamente menor, né? Vale lembrar que não é o exército espartano que está na batalha, que é basicamente entre 300 homens da guarda pessoal de Leônidas, que era o rei e o chefe militar dos espartanos, que se comparado com a grandeza, né, o numeroso exército persa era infinitamente maior. No entanto, gente, mesmo que os persas tenham obtido essa vitória aqui, isso foi muito importante para, digamos assim, retardar esse avanço persa sobre o coração da Grécia, sobre a Península Balcânica, porque eles conseguiram ali no desfiladeiro das Termópilas, né, você deve ter uma ideia, principalmente para quem assistiu o filme Os 300 de Esparta, você tem uma ideia, por exemplo, de que, embora eles não tivessem obtido vitória, eles conseguiram conter o avanço persa, o que, de certa forma, deu tempo para que as cidades atenienses fosse esvaziada, tá? E quando os 300 homens de Leônidas foram derrotados, o exército persa invadiu e pegou a cidade esvaziada, e a partir daí eles foram atraídos para uma região chamada o Canal de Salamina, tá? Nesse Canal de Salamina ali, é como se aquele momento ali foi decisivo, porque vai efetivar a vitória dos gregos, liderado principalmente pelos atenienses. Então, é uma batalha naval, e basicamente a batalha de Salamina ela consolida, ela efetiva de fato a vitória dos gregos. De sorte que os persas terão que reconhecer a derrota, tá? E não fazer mais invasão sobre a Península Balcânica, e vão ter que assinar um tratado de paz, a paz de Calias, no Tratado de Susa, que é estabelecido em 448 a.C. Pessoal, passada essa fase, ainda ali no finalzinho desse período de guerras e de conflitos, você já deve ter percebido que Atenas conseguiu liderar esse movimento aí de defensiva e também ter conseguido conter o avanço persa sobre a Península Balcânica. Então, Atenas, de certa forma, ela chega a assumir um certo protagonismo nesse final aí desse conflito. E até por conta disso também, aliás, em virtude disso também, Atenas consegue construir digamos assim, um conjunto de aliados, liderados por ela, é claro, para se proteger de possíveis ameaças estrangeiras, claro, principalmente aqui representado pelos persas. O nome dessa confederação, desse conjunto de cidades-estados, é chamado de Liga de Delos, tá? A Liga de Delos, ela é um conjunto de cidades-estados, liderada por Atenas, né, para tentar conter esse avanço externo, ali representado pelos persas. Acontece, gente, né, é um momento assim que Atenas vai enriquecer muito, porque essas cidades-estados elas têm que contribuir com tributos, contribuir com contingentes militares. Então, assim, Atenas ela se fortalece muito durante esse período aí, o que faz com que Atenas comece e inicie um processo de imperialismo, ou seja, comece digamos assim, a dominar as outras cidades-estados. É claro que dentro desse processo todo aí, existe uma cidade-estado que não vai aceitar esse tipo de domínio. Outras cidades, mas principalmente, vale destacar aqui o papel de Esparta. Esparta, aquela sociedade aguerrida, aquela sociedade assim, militarizada, ela não vai aceitar ser subjugada ou ser submissa ali a Atenas. Portanto, essa rivalidade vai acontecer e Esparta, assim como Atenas construiu a sua liga, Esparta vai construir a sua própria liga, chamada Liga do Peloponeso, ou seja, um conjunto de cidades-estados dominadas e lideradas por Esparta. É claro que o resultado disso não poderia ser outra coisa a não ser uma guerra envolvendo as duas outras cidades-estados, Atenas contra Esparta. Pessoal, assim, o que a gente aprende com essa batalha aqui chamada Guerra do Peloponeso? Pessoal, em que pese a vitória dos espartanos e da sua liga, chamada Liga do Peloponeso, a verdade é que todas as cidades-estados passaram por um processo de enfraquecimento. Tá? Por quê? Porque em um momento Atenas exerce essa hegemonia, depois vem Esparta, depois vem Tebas, e assim fica esse sucessivo conflito entre as cidades-estados, e o resultado disso é o enfraquecimento por completo dessas cidades-estados, o que contribui para que Filipe II da Macedônia perceba esse momento de fraqueza e
passe a dominar a Península Balcânica, tanto Atenas como Esparta e as outras cidades-estados. Esse outro período que vai se iniciar, que é de domínio de Filipe II, mas principalmente do seu filho, Alexandre o Grande, a gente chama de período helenístico, que é o assunto que nós vamos continuar trabalhando adiante. Pessoal, então aqui retomando a nossa aula, nós falamos sobre o período helenístico, que se inicia ali com o domínio macedônico sobre a península, a princípio sobre a Península Balcânica, né? O período helenístico ele tem assim umas características bem interessantes, tá? Primeiro, a grande figura desse período aí, que é a figura de Alexandre o Grande, né? Toda a construção do império, né? O domínio persa e depois de outros reinos ali, é muito interessante destacar também, e a forma como ele domina esses povos, tá? Ele não chega lá destruindo, matando, digamos assim, desrespeitando a cultura desses povos. Muito pelo contrário, ele apresenta até mesmo uma relativa tolerância, um relativo respeito com esses povos e as suas respectivas culturas. Isso é interessante a gente destacar aqui. Pessoal, como é que se dá esse processo de, digamos assim, de domínio cultural, que a gente vai chamar aqui de helenismo, tá? É assim, gente, a cultura grega, ela vai, digamos assim, se mesclar, ela vai se misturar com a cultura desses povos que vão sendo conquistados, principalmente a egípcia e a persa, tá? Mas quem vai exercer essa hegemonia são, digamos assim, os gregos a partir do domínio macedônico, tá ok? E quais são as consequências desse processo de helenização, ou seja, de expansão da cultura helenística, tá? Ou seja, da cultura grega sobre esses povos aí? Muito importante essa parte aqui, tá, gente? Vale a gente destacar, enfatizar muito isso aqui. Primeiro, a circulação das riquezas asiáticas pela Europa, tá? Então, assim, muitas coisas, muitos elementos, assim, culturais, elementos econômicos, que não se tinha conhecimento na Europa, por exemplo, agora são conhecidos a partir desse processo de helenização. O segundo, o maior intercâmbio cultural, gente, entre essas duas regiões, Oriente e Ocidente. Há uma aproximação aqui. Eu posso dizer que há um intercâmbio cultural, tá? Um intercâmbio econômico, tá? Então, existem vários fatores aí que fazem com que essas culturas se aproximem cada vez mais. Isso aqui é bastante interessante. Fusão de povos, tá, gente? Fusão de povos, o contato de outros povos, né? À medida que ele vai dominando essas regiões aqui, vai se estabelecendo assim muitos laços culturais com esses povos, e isso aqui é bastante interessante destacar também, tá? E também assim, muito conhecimento do mundo ocidental passa a ser conhecido também dentro do mundo oriental, a escrita, a língua, os valores da cultura ocidental também passam a se difundir dentro da cultura oriental, tá? Isso aqui é um aspecto muito importante dentro desse assunto que a gente trabalhou hoje. Tá ok, gente? O que a gente tem para hoje é isso, tá?